O pentagrama é um dos símbolos mais antigos e complexos da humanidade, presente em diversas culturas e tradições espirituais ao longo dos séculos. Composto por uma estrela de 5 pontas desenhada por linhas contínuas, esse emblema tem uma vasta gama de significados, que incluem proteção, equilíbrio, união dos elementos naturais e conexão com o espiritual. Sua origem é antiga, possivelmente datando de mais de 4.000 anos, e ele tem sido utilizado em diferentes contextos históricos e culturais, dos rituais da Grécia Antiga às práticas espirituais modernas, representando a busca humana pelo entendimento do cosmos e de si mesmo. Na Grécia Antiga, o pentagrama era altamente respeitado pelos pitagóricos, seguidores do filósofo Pitágoras, que consideravam o símbolo uma expressão de perfeição matemática e harmonia. Pitágoras e seus discípulos acreditavam que o pentagrama representava a essência da saúde e do equilíbrio e que suas proporções refletiam a ordem e a beleza do cosmos. A geometria do pentagrama contém a proporção áurea, um conceito que simboliza a perfeição das formas na natureza e que os pitagóricos consideravam sagrada. Em sua tradição, cada uma das 5 pontas do pentagrama representa um dos 5 elementos, terra, água, fogo, ar e espírito, que, unidos, formam a totalidade do universo e indicam a interconexão de todas as coisas. Essa associação entre o pentagrama e os elementos foi central para o pensamento pitagórico, que via o mundo natural como um reflexo de proporções perfeitas e harmônicas. Com o surgimento do cristianismo, o pentagrama continuou a ser usado como um símbolo sagrado, adquirindo um novo significado. Na Idade Média, ele era visto como uma representação das 5 chagas de Cristo e, portanto, era associado ao poder divino e à proteção espiritual. Em algumas regiões da Europa medieval, o pentagrama era esculpido em portas e paredes de casas para afastar o mal e garantir bênçãos divinas. Essa conexão com o cristianismo medieval refletia a crença de que o pentagrama possuía um poder especial para proteger aqueles que acreditavam na força divina. Durante essa época, o pentagrama era também um símbolo de virtude e pureza espiritual, refletindo os ideais religiosos da época e a ideia de que Deus criou o mundo em um estado de perfeição harmônica. No entanto, a imagem do pentagrama começou a mudar com o tempo, especialmente à medida que o esoterismo e o ocultismo ganharam força na Europa renascentista e nos períodos subsequentes. Nas práticas ocultistas e alquímicas, o pentagrama passou a ser visto como um símbolo de poder pessoal e conexão com o desconhecido, e foi associado a rituais e encantamentos. Na alquimia, ele representava a união do mundo físico e do mundo espiritual, sendo utilizado em práticas para alcançar a grande obra, a transformação espiritual do indivíduo e o domínio das forças naturais. Nessa época, a posição do pentagrama, com uma ponta voltada para cima ou 2 pontas para cima, invertido, começou a ter diferentes interpretações. Enquanto o pentagrama com a ponta voltada para cima era considerado um símbolo de proteção e espiritualidade, a forma invertida foi, em alguns círculos, interpretada como uma representação da matéria sobre o espírito, e mais tarde erroneamente associada ao mal ou às forças sombrias. Esse entendimento do pentagrama foi profundamente alterado e distorcido pela cultura ocidental moderna, que passou a associá-lo com o ocultismo e, em alguns casos, com o satanismo. A ideia de que o pentagrama invertido representa forças obscuras é principalmente uma criação moderna, popularizada em grande parte pela literatura, pelo cinema e pela cultura pop. Esse mal-entendido, no entanto, ignora a rica história do símbolo e seu significado positivo em tradições antigas. Para as culturas e religiões que tradicionalmente utilizam o pentagrama, sua verdadeira essência está ligada a conceitos de equilíbrio, proteção e conexão com o universo. Na tradição pagã e especialmente na Wicca, o pentagrama é um símbolo central de proteção e harmonia. Na Wicca, ele é visto como uma representação da união dos elementos naturais com o espírito humano, simbolizando a busca pelo equilíbrio e a harmonia com a natureza. Os praticantes wiccanos veem o pentagrama como um amuleto protetor e um emblema da jornada espiritual. Usado em altares, rituais e até mesmo em joias, ele serve como um canal para energias positivas e um escudo contra influências negativas. O pentagrama voltado para cima é uma representação do espírito predominando sobre a matéria, simbolizando que a conexão com o espiritual e com os elementos naturais é essencial para alcançar a plenitude e o crescimento interior. No mundo moderno, o pentagrama continua a ser um símbolo poderoso e multifacetado, adotado por diferentes comunidades espirituais e até mesmo utilizado como uma expressão de identidade e conexão com a natureza e o universo.
Sua imagem aparece em tatuagens, joias, livros e obras de arte, sendo um símbolo de empoderamento pessoal e de busca por significado. Para muitos, ele representa um compromisso com a harmonia interna e externa, com o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Na cultura pop, o pentagrama é frequentemente visto em histórias de ficção e filmes, muitas vezes associado a temas de mistério e esoterismo, o que contribui para sua fama, ainda que esse uso nem sempre represente seu verdadeiro significado. Em sua essência, o pentagrama é um símbolo de unidade e interconexão, uma lembrança de que o mundo é formado por elementos complementares que trabalham juntos para formar uma totalidade harmoniosa. Seja como um emblema sagrado nas antigas tradições ou como um símbolo espiritual nas práticas modernas, o pentagrama continua a representar a busca pela compreensão do universo e pela conexão entre o físico e o espiritual. Sua presença ao longo dos séculos reflete a profunda necessidade humana de encontrar ordem e sentido no mundo e de celebrar a harmonia entre os elementos da criação.